Olá, meus caros. A proposta desse vídeo é fazer um brevíssimo resumo do capítulo 1 do livro do Menkyo, que aborda os princípios econômicos que são destinados tanto à parte de microeconomia, que vai até o capítulo 22 do livro, quanto à parte de macroeconomia, que começa a partir do capítulo 23. Então, vamos sintetizar esses princípios, são 10 princípios, e chamo para você nos acompanhar nessa jornada. Antes de iniciar a abordagem dos 10 princípios propriamente dito, Menkyo antecede o capítulo com uma breve observação sobre a ciência econômica, que é vista como a ciência da escassez, ou seja, aquele campo do estudo que pretende avaliar como alocar da melhor maneira possível, chamada de forma ótima, os recursos escassos, dado as necessidades ilimitadas. Para melhor organizar a abordagem dos princípios de economia, Menkyo divide o capítulo 1 em 3 partes. A primeira parte trata de como as pessoas tomam decisões e vai do capítulo 1 ao capítulo 4. A segunda parte, intermediária, envolve como as pessoas interagem e envolve os 3 princípios intermediários. E, por fim, na última parte, envolvendo os 3 princípios restantes, aplicando para a macroeconomia, Menkyo trata de como a economia funciona. Então vamos começar a abordar a primeira parte, que se trata de como as pessoas tomam suas decisões, que é um conjunto de 4 princípios eminentemente ligados à microeconomia. Aliás, esse livro foi dividido em princípios de microeconomia e princípios de macroeconomia em outras versões, como essa da capa que você está vendo neste momento. O primeiro princípio abordado por Menkyo trata do fato das pessoas enfrentarem trade-offs, ou seja, as pessoas têm que fazer escolhas. Optar por algo é abrir mão de outra coisa. E dentro desse contexto de fazer escolhas, há um destaque para o trade-off da equidade e da eficiência. Economias que buscam muito a eficiência, usar da melhor maneira os seus recursos, acabam enfrentando problemas com equidade. O princípio 2, tratado no capítulo 1, é um princípio que estabelece o valor às escolhas que foram mencionadas no capítulo 1. Portanto, o princípio 2 trata do fato de que o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Nesta seção, neste princípio, é abordado o custo de oportunidade, estabelecendo assim um benefício que se perde por ter optado por A e não por B. A esmagadora maioria das decisões econômicas não são decisões de grande porte, não são decisões cruciais, não são decisões irreversíveis. São decisões de pequena monta que envolvem um cálculo de um benefício marginal, de um pequeno benefício comparado com um custo marginal, um pequeno custo acrescido ao custo total. Dessa forma, o princípio 3 afirma que as pessoas racionais pensam na margem, ou seja, no conjunto de decisões tomadas durante um período, várias delas têm que ser racionalizadas por meio de uma comparação entre o pequeno benefício que uma decisão pode trazer e o custo que ele implica. Toda vez que o custo pequeno, chamado de custo marginal, for maior do que o benefício pequeno, chamado de benefício marginal, você não deve fazer essa decisão. Princípio 4. As pessoas reagem a incentivos. Nesse princípio é colocado uma série de atividades como políticas públicas, legislações, ações governamentais que podem estimular o comportamento público ou o comportamento do somatório dos indivíduos. O fato mais evidente é o fator preço, mas existem as sanções e as multas que estimulam o comportamento humano. O princípio 5 chama-se O Comércio é Bom para Todos e tenta tratar do fato dos benefícios das unidades econômicas, os agentes econômicos, as famílias, as empresas funcionarem melhor, produzir melhor quando não estão produzindo ou atuando isoladamente, mas sim em conjunto com o outro. O fato de levar competidores ou cooperadores pode melhorar os resultados de mercado. O princípio 6, os mercados são uma boa maneira de organizar a atividade econômica, trata dos benefícios advindos da especialização que uma economia pode obter dentro do espaço nacional ou dentro de uma região. Para isto,
o livro acaba separando o universo das chamadas economias de mercado, que tomam decisões descentralizadas, e as economias centralmente planejadas, que tomam decisões centralizadas. O princípio 7, às vezes os governos podem melhorar os resultados de mercado, trata de uma justificativa para a intervenção governamental que se dá a partir da existência de falhas de mercado e destaca algumas falhas de mercado que justificam isso. O poder de mercado, a externalidade, especialmente a externalidade negativa, e a defesa ou garantia da propriedade privada. Com o princípio 7, o capítulo do livro encerra a parte que lida de como as pessoas interagem e passa então a abrir o flanco para 3 abordagens que são eminentemente macroeconômicas, na seção que se chama Como a Economia Funciona. O princípio 8 estabelece um vínculo entre bem-estar social e padrão de vida, chamado padrão de vida do país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Dessa forma, durante um período, uma economia nacional pode produzir uma série de bens e serviços, e quanto maior for essa capacidade de produzir, maior pode ser o padrão de vida vivido por aquela sociedade. Enquanto que o princípio 8 é um princípio que trata eminentemente das variáveis reais, o princípio 9 é um princípio que trata eminentemente das variáveis monetárias. Princípio 9, os preços sobem quando o governo emite moeda demais, procura estabelecer uma proporcionalidade entre o aumento do estoque de moeda e o aumento do nível de preços. Quanto maior for o aumento de moeda, maior será o nível de preços. Por fim, o princípio 10. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. É uma aplicação do princípio 1, e como esse trade-off, esse conflito entre inflação e desemprego é tão elevado, o livro de Mencken resolveu dar um destaque para esse conflito, que já resultou, a partir da curva de Phillips, em 4 prêmios Nobel diferentes. O nível de atividade econômica está intrinsecamente ligado à taxa de inflação e à taxa de desemprego, de forma que uma atividade econômica mais intensa provoca pressões inflacionárias maior, e uma atividade econômica menos intensa provoca uma taxa de desemprego menor, que deve estar associada a uma taxa de inflação também menor. Portanto, há aí 2 fatos ruins que concorrem um com o outro. Cada um dos princípios abordados nesse capítulo 1 por Nicholas Gregory Mencken é um princípio que vai ter mais de uma aplicação nos capítulos seguintes e, portanto, entendê-los bem é formar uma base fundamental para que a jornada de leitura seja bem sucedida. Espero que essa síntese ajude no roteiro de estudos e seguimos adiante com a abordagem dos próximos capítulos.